aí! Você já ouviu falar de Melquisedeque? Ele aparece pela primeira vez em Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ele era sacerdote antes da lei, o que é uma coisa, assim, incrível, porque existiam pessoas que tinham trabalhos sacerdotais, mas eles não eram considerados sacerdotes. Por exemplo, Abraão não era considerado sacerdote. E ele aparece pela primeira vez aqui, em Gênesis, falando que ele era rei e sacerdote, o que era uma coisa proibida na lei. Aqui diz que ele era rei de Salém, o que é considerado por muitos estudiosos como um nome antigo para Jerusalém. Salém significa cidade de luz ou cidade de paz. Melquisedeque significa rei da justiça. Melk, rei. Zedeque, justiça. Melquisedeque, rei da justiça. Então ele era um rei de um país que significava a cidade da paz, e o nome dele era Justiça. Então ele era o rei da paz e da justiça, o que remete a quem? Jesus. Outro fato interessante sobre ele é que ele aparece sem genealogia nenhuma. Não diz quem é o pai, quem é a mãe, de onde veio, de onde é. Só diz que ele é o rei de Salém e que é sacerdote do Deus Altíssimo. Mas quem é esse ser humano? Quem é essa pessoa? A gente não sabe. Outra coisa interessante é que é dito em Hebreus, no 7:7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Abraão foi abençoado por Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque era maior do que Abraão, o que é uma coisa... Abraão já era o cara top das galáxias. Então, se Melquisedeque conseguiu abençoar ele, foi porque ele era maior do que Abraão, e isso é uma coisa muito grande. Outra coisa é que é falado aqui, ó. Séculos depois de tudo isso acontecer com Abraão, ele é citado em Salmos 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está falando do Messias, dizendo que ele vai ter um sacerdócio diferente do de Arão. Um sacerdócio eterno, anterior e superior à lei. Cara, como é que esse cara existia? Como é que esse homem que era sacerdote e ao mesmo tempo era rei numa época que isso nem existia e era proibido, conseguiu fazer isso? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, sem linhagem direta, dizendo que ele podia ser sacerdote, porque tinha que ter uma linhagem específica para você ser sacerdote. E ele não tinha genealogia, então não dá para saber se ele tinha essa linhagem ou não. E ele já era sacerdote antes de serem criados os sacerdotes. E isso é uma coisa muito legal. Ele não tem linhagem, assim como Jesus, que só tem a Maria. Ele era sacerdote, Jesus é um sacerdote. E ele era rei, como Jesus também é rei dos céus. Muita gente acha que ele era Jesus encarnado. Outras pessoas pensam que ele era uma figura para representar quem Cristo viria a ser um dia, que é mais o que eu acredito. Diz aqui em Hebreus 7, do 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, como eu tinha falado. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Verdade, ele também não tem fim de vida, não diz quando ele morreu, não diz quando ele nasceu, não diz nada sobre a linhagem dele. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus não tem linhagem sacerdotal de Levi, vindo de Levi. Assim como esse homem, Melquisedeque, também não tinha. Então eu acho realmente que ele foi uma figura simbólica e profética de que Jesus viria. Mas foi um homem de verdade, ele existiu realmente. E ele abençoou Abraão, sendo maior do que Abraão. Cara, esse homem devia ser demais. Outro ponto interessante é que ele ofereceu pão e vinho para Abraão, que lembra muito a ceia de Jesus, não é? Que oferece pão e vinho também. Só para vocês verem as semelhanças, sabe? É isso, gente. Vocês acharam o Melquisedeque interessante? Botem nos comentários, comentem bastante, curtam o vídeo e me sigam. Beijos!